Black, 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 black. Olá meninas, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Hoje o nosso grupo vai trabalhar o texto Diversidade Étnico-Racial por uma Prática Pedagógica na Educação Infantil, de Cristina Teodoro Trinidad. O objetivo do texto é discutir e aprender possibilidades para o desenvolvimento de práticas voltadas para a valorização e respeito e dar luz à diversidade étnico-racial em espaços de educação infantil. E dentro disso, desse texto, uma frase que me marcou bastante foi essa que eu vou ler para vocês agora. Todas as pessoas estão presas numa mesma teia inescapável de mutualidades, entrelaçadas num único tecido do destino. O que quer que afete um diretamente, afeta a todos indiretamente. Eu nunca posso ser o que deveria ser até que você seja o que deve ser. E você nunca poderá ser o que deve ser até que eu seja o que devo ser. Martin Luther King. E a partir dessa frase, a gente começa a nossa explanação. O que é o papel da educação infantil, seu papel e suas funções. Então, a gente sabe que no Brasil, a educação infantil era separada, né, de 0 a 3 anos, era conhecida como creche, e depois de 4 a 5 anos como pré-escola. E todo o seu currículo era voltado para conteúdo, porque era uma formação, uma preparação para o ensino fundamental. A partir do momento que o currículo foi formado e as crianças eram vistas como centro, aí mudou-se, né, o contexto, acreditando que a criança trazia uma bagagem da sua família, de tudo que ela conhecia. E isso fez com que a criança, sendo o centro, o que precisava? A nossa visão e para a diversidade e para a valorização do étnico-racial. E se a criança é o centro, né, era preciso rever todos esses conceitos. E em âmbito macro, como a gente foi vendo, entre 10 crianças pobres, 7 eram negras. Né? E aí a gente vê com isso como que a pobreza e como a dificuldade afetavam mais as crianças negras, né? As crianças negras demoravam mais para entrar na escola, né? E em relação essa era uma relação macro. Em micro, foi verificado que nas creches as crianças brancas recebiam mais instrução e as crianças negras menos. Elas não eram pegas no berço, elas não eram estimuladas. Ser negro, ser branco, pertencimento étnico-racial aos olhos das crianças pré-escolares. Então, as crianças, elas sofriam muito, né? E o sentido de negação e de não pertencimento à raça, né, a raça negra, como foi dividido, né, porque antigamente a gente não tinha essa divisão. Todos nós éramos uma raça única, era a raça humana. E depois foram criadas isso pelos dominantes, né, que queriam separar as pessoas para serem superiores e elas inferiores. Então, teve um trecho que me marcou bastante de uma criança que foi relatada que ela queria muito, ela não queria ser como ela era, e ela queria ser parecida com... eu esqueci qual era a princesa, mas aí ela declarou que ela não queria ser daquela cor, ela queria ter outra cor, e ela queria ser muito parecida com a Bela Adormecida.
E aí a entrevistadora perguntou também, você queria ter a cor igual a dela também? Ela disse que sim, porque queria ter os cabelos e os olhos iguais a dela. E aí, qual é a cor que a entrevistadora perguntou? Qual é a cor da princesa? Ela falou rosa, cor de pele. E isso me mexeu bastante, porque esse sofrimento dessas crianças nos traz uma dor, né? Eu acho que é isso que a gente, como professora, precisa combater e precisa se instruir para tentar amenizar e tentar fazer com que as crianças cresçam e se valorizem. Então, cabe a nós, quantas práticas a gente fez e que, na verdade, a gente não deu luz ao que deveria ser, na verdade, né? E assim eu encerro minha fala. Eu espero ter contribuído um pouco e vou dar continuidade com outra colega, tá bom? Um beijo. Eu vou falar para vocês um pouco sobre organização de espaços e práticas promotoras de igualdade racial. Eu fiz a leitura, né, da revista e do material que a Cláudia dispôs para estudo, ambos tinham o mesmo tema. As autoras envolvidas é Lina Fomeiro e Cristiana Teodoro. A primeira palavra em destaque é organização. Essa organização está voltada para os artefatos culturais que estão à disposição das crianças e da comunidade, e que trazem, né, concepções, ideologias que transmitem uma educação, né, e que precisam ser avaliados antes de serem expostos, para que essa educação não promova desigualdade, não promova diferença, que não promova, não seja uma educação estereotipada, né? E por fim, ela não seja distorcida daquilo que aquele que propôs não tinha a intenção do que realmente está sendo visualizado. Então, as autoras, elas dividem, né, espaço e ambiente, colocando que ambos estão completos, recheados de concepções daqueles que estão envolvidos no meio, mas pede uma atenção maior para o ambiente, né? Porque ele é o espaço aberto que se estabelece as relações de afetividade, de interação entre as crianças e os adultos e entre a comunidade. E que é nesse ambiente que precisa ser diagnosticado se ele está de fato revelando o PPP da escola e que esse PPP, se ele promove essa igualdade racial. Outra reflexão que elas nos trazem é sobre o acervo. O acervo que envolve materiais de amplo alcance, que são os materiais permanentes, os brinquedos, os jogos, eles precisam ser variados, precisa ter bolas de vários tamanhos, bonecas de várias etnias, precisa ter os cantos, né, de interações, mas não pode ser estar ali ou ser usados por usar. Né? Eles também trazem concepções, eles também trazem ideologias, e por isso que o professor que pode utilizar com várias intenções, de diversas maneiras, e a criança que manuseia nas suas interações, nas suas brincadeiras, precisa ser voltado para uma pesquisa, né, de uso, uma pesquisa de origem, uma pesquisa de estética, mostrando a verdadeira cultura daquilo que compõe esse acervo, né? Não estar ali para só ser objetos descartáveis.
Elas trazem também a questão dos livros, né? E um exemplo é o livro de Bitu, que nele tem contido uma cultura, né? Então, ao mesmo tempo que você faz uma leitura, você já mostra a cultura, né? Porque ali está colocado a característica física, os trajes, a religião. Então é muito importante também que esse acervo tenha uma diversidade de livros culturais. E por fim, o tempo. O tempo aí está como um marcador de duração, mas principalmente como um observador se está acontecendo realmente essa promoção de igualdade racial. Porque o trabalho pedagógico ele exige um tempo, mas ele precisa possibilitar essa observância, né, da criança no individual, no coletivo, no agrupamento, em 3 modalidades, né, como o referencial curricular nacional nos propõe, em atividades permanentes, sequenciadas e em projetos, o ano todo e não fragmentado. Eu vou terminar com uma frase da Cristiana Teodoro que diz assim: é importante observar separadamente à luz de um ambiente que objetive a educação para a igualdade racial. É isso. Obrigada. Oi, boa tarde, meninas, tudo bem? Vou dar continuidade aos estudos, né, ao material da diversidade racial, e eu vou falar sobre a abordagem da temática racial na educação infantil e o que nos revela a prática pedagógica de uma professora. A pesquisa foi feita por Carolina de Paula, ela é mestre e formada pela USP e também é professora de educação infantil. O foco dessa pesquisa é na construção da identidade racial como algo negativo dentro da infância, né, dentro da escola, com conceitos negativos. Então, a pesquisa revelou que a prática dessa professora na educação infantil, de alguma forma, estava trazendo alguns conceitos negativos, né? Essa pesquisa foi feita numa escola da rede municipal de Marília. Logo no início, ela cita um trecho de um livro chamado O Olho Mais Azul, que é de Toni Morrison, que é uma escritora americana e que só ficou conhecida 2 décadas depois dela ter escrito os seus livros. E esse trecho ele é bem profundo porque ele traz alguns aspectos que são revelados dentro da linguagem e que essa linguagem é toda a construção do ser humano, né? Então é assim o trecho. Havia algum tempo que se os seus olhos, aqueles olhos que retinham as imagens e conheciam as cenas fossem diferentes, ou seja, bonitos, ela seria diferente. Toda noite sem falta, ela rezava para ter os olhos azuis. Fazia 1 ano que rezava fervorosamente. Embora um tanto desanimada, não tinha perdido a esperança. Levaria muito, muito tempo para que uma coisa maravilhosa como aquela acontecesse. Então a gente vê aí dentro dessa linguagem, né, da personagem, mostrando o aspecto religioso, o aspecto de que se ela tivesse os olhos azuis, né, o estereótipo, né, a pessoa branca dos olhos azuis, talvez ela fosse mais aceita no grupo ou no meio em que ela tinha os relacionamentos, né. Então essa pesquisa girou em torno de como essa identidade em relação às crianças na escola estava sendo construída e como essas crianças tinham consciência de si e a consciência da questão racial, né? A pesquisa aconteceu pelas variáveis, ou seja, por grupos, né? Primeiro a pesquisadora fez uma pesquisa entre professora e crianças negras, depois professora e crianças brancas e depois entre as próprias crianças. Ela observou as atividades cotidianas que aconteciam na escola,
a teoria do desenvolvimento psicológico das crianças e essa formação de identidade que a professora proporcionava para o grupo cotidianamente, né? Para compreender a prática da professora, a autora apresentou algumas teses, né? Umas bases, né, teóricas para que a gente compreenda. Então ela colocou a questão da linguagem como compreensão dessa prática pedagógica da professora. Então ela usou primeiro a teoria do Vygotsky e depois do Bakhtin. Do Vygotsky ela trata a linguagem e o pensamento. Ela fala que, segundo, né, a teoria, que a linguagem ela acontece e depois dessa linguagem formula-se, adquire-se o pensamento e tudo isso traz uma consciência de si, ou seja, a fala ela acontece anteriormente, né? A criança ela tem, quando ela é pequena, ela tem a fala, mas a linguagem é um processo mais avançado da fala, né? A fala ela adquire as palavras e tal, mas quando ela adquire, ela começa a compreender, a formular algumas questões e entender o universo onde ela está adquirindo a linguagem. Então ela negocia, ela compreende, ela sabe que para conseguir algumas coisas ela precisa se portar de tais maneiras. Então essa é a aquisição da linguagem e do pensamento. Depois ela coloca o educador como mediador desse processo. Então, para que a criança tenha esse processo de linguagem, de adquirir essa linguagem com potencial, com potencialidade legal dentro do grupo, ela precisa de um professor mediador, né? Um professor que proporcione a ela uma amplitude dessa linguagem, né? Que não fique só restrita naquele aspecto do só o que aprende em casa ou aprende na televisão. Então ela tem que trazer para aquele ambiente da escola. E depois ela cita a questão do Bakhtin, que o Bakhtin cita a linguagem como ideológica, né? Que ela é carregada de posicionamentos, carregada de aspectos religiosos, políticos, opiniões variadas, e isso tudo interfere sim no papel e na prática deste professor, né? Então, a partir desses conceitos, ela fala assim, o que foi coletado a partir da análise dessa professora, né? Então, ela observou que tinha ausência de diálogo entre a professora e as crianças em relação à temática das diferenças. Ela observou também que as práticas pedagógicas dessa professora não possibilitavam a construção positiva da consciência racial das crianças negras. A atitude de negação também, né? A questão de, ninguém, aqui não tem racismo, não existe racismo nessas questões. Falta de representatividade positiva nesse ambiente escolar. Então, quando fala de linguagem, a gente está falando também das questões dos espaços, né? Como a professora Joelma já falou, que o espaço, tudo que a gente tem ao nosso redor, representa pra gente uma linguagem. Tudo que passa pra gente uma informação, a gente adquire essa linguagem e ela vai representar algo pra gente, né? Isso vai se solidificando e a gente vai se construindo como ser, né? Ser humano, né? Carregado de vivências e de ideologias. Mais pra frente ela entra sobre o foco da professora, né? O foco na professora. O que ela observou? Ela observou que a professora acreditava na questão que a prática dela estava correta, como a abordagem dela em relação à questão racial estava correta, né? Ela usava muitas convenções linguísticas, né? São aquelas palavras que são convencionais, que todo mundo usa. Não sou racista. Não, todos nós somos iguais e patati patatá, né? E algumas representações eleitas pela essa professora que fazem parte do senso comum. E aí ela coloca uma teoria que é do Moscovici, que ele fala das teorias do senso comum, que elas são importantes porque elas trazem uma regulação do que é incomum e o que é comum para determinados grupos. Então, ela colocou, né, eu vou abreviar, que
que algumas representações, para tornar o que nos é estranho em algo familiar, nós nos esforçamos muito para tornar comum e real o que é incomum. É um exercício constante para desestruturar conceitos pré-estabelecidos. O incomum entra como representatividade, e é uma representatividade social. A manutenção dessa representatividade é o que liga e une as pessoas e as tornam comuns. E por isso é importante a questão da representatividade cotidiana dentro do ambiente escolar. E é por isso que é importante o papel do professor constantemente trazendo a questão desses grupos, né, do pequeno grupo, né, em relação ao aspecto racial, que nunca ficam em evidências, né, dentro da escola, dentro de alguns projetos. Então, a relevância da questão da representatividade e essa importância de saber trabalhar, de ter essa bagagem teórica para saber trabalhar de forma adequada. Olá, meninas! Vou falar um pouquinho a respeito das relações raciais na educação infantil. Tem tudo a ver com a gente, né? Então, o silêncio grita, de acordo com Cavaleiro no ano 2000, há quase 20 anos atrás. Isso acontece quando deixamos de abordar esse tema étnico-racial na escola, achando que as crianças são muito pequenas para não entender essas diferenças. Mas nós já aprendemos, de acordo com Vygotsky, Piaget e Brunet, que as crianças carregam com si, quando chegam na creche, na EMEI, já uma experiência de vida, ou com a família, ou com a sociedade, ou uma experiência da cultura própria em que esteja inserida, e até mesmo as influências das mídias, né? Que pouco se avançou durante os últimos anos. Então, crianças de 3 a 5 anos, ela já percebe a diferença nos fenótipos, características das pessoas. Quem é baixo, quem é alto, quem é gordo, quem é magro, quem é branco, quem é amarelo, quem é negro. E aí o estudo dela tem mostrado, ou mostrou na época, né, que crianças de 3 e 5 anos, elas manifestavam no seu comportamento um sentimento de superioridade em relação às crianças negras, ou xingava, ofendia essas crianças e até mesmo atribuía um caráter negativo à cor da pele. Por isso que a ausência desse tema dentro da educação infantil pode reforçar o racismo presente na sociedade, também na escola, e pode trazer consequências graves para as crianças negras, para a sua autoestima e também para a sua aprendizagem. E essas crianças negras, para se defenderem, elas podem idealizar uma identidade de branqueamento ou elas podem acabar reproduzindo o preconceito do qual elas acabam sofrendo, né? E como é que isso acontece? Nesse estudo também, de 2002, o estudo de Silva mostrou que algumas professoras começaram a classificar as crianças entre fáceis e difíceis. As fáceis eram as crianças brancas, especialmente as meninas. E as crianças difíceis, que tinham um comportamento difícil de lidar, eram crianças negras e atribuía isso aos meninos, né? Então, isso é muito ruim. Aí entra a importância do nosso papel na educação infantil. Nós já aprendemos que nós nos constituímos como ser, como indivíduos aqui dentro da sociedade, quando nos relacionamos com o outro, né? E nós temos um papel importante diante de tudo isso. Quando estamos com nossas crianças, valorizamos as suas atividades, os seus desenhos, elogiamos. Isso pode ser um reforço positivo. Por outro lado, quando a criança não recebe elogio, atenção ou é acolhida, isso também pode evidenciar para ela um sentimento negativo de desprezo. Por isso que, conversando com a professora Edna, um dia atrás, eu elogiei o desenho dela e ela me falou que quando estava no ensino fundamental, a professora elogiou o desenho dela. E aí, a partir daquele dia, ela ficou tão feliz que ela começou a desenhar cada vez melhor. Então, a gente vê o nosso papel como é importante, né, na educação infantil, a nossa ação com nossas crianças. Por isso que a gente pode dizer que a ausência de silêncios não quer dizer ausência de conflito. Às vezes o conflito está lá. E o silêncio ele pode gritar até anos depois, porque a criança que sofre no momento, talvez ela não tenha reação, mas vai deixar marcas pelo resto da vida. E a escola,
a educação escolar ela pode ser responsável também pela discriminação. Por quê? Porque dentro da escola pode existir o preconceito e também a discriminação. O preconceito é como um vírus invisível, a gente não vê. A discriminação são atos, são atitudes e comportamentos. Mas isso pode acontecer quando existe a discriminação racial, a discriminação religiosa, quando as pessoas hostilizam aquela criança por pertencer a uma religião, uma discriminação de gênero, que é muito comum também, ou a discriminação devido aos fenótipos idealizados pela sociedade injusta. Por exemplo, a mulher bonita, a mulher alta, branca, loira de olhos azuis. Né? Isso pode gerar também baixa autoestima entre as outras crianças e até mesmo hostilização. E agora nós vamos falar vou falar um pouco sobre o currículo turista, né? O que seria o currículo turista? É o currículo baseado apenas em datas comemorativas. Por exemplo, dia 13 de maio comemora-se o dia da abolição da escravatura. Dia 20 de novembro comemoramos o dia da consciência negra. Será que trabalhamos apenas em datas específicas? Como é que é o nosso planejamento, né? Será que nos silenciamos ou dizemos que todos são iguais? Tratamos de maneira pejorativa esses assuntos, não dando tanta importância quando surgem entre as crianças? Ou quais são os tipos de materialidades que oferecemos para as nossas crianças, né? Para que elas se identifiquem, para que elas vejam ou reconheçam a sua identidade. Quando as crianças manifestam um comportamento, né? Que não é adequado, como é que nós lidamos com isso? Será que também incentivamos a miscigenação, a democracia racial, ou não problematizamos esse assunto? Não falamos a respeito do processo histórico de luta do negro, a sua verdadeira história contada por eles? Ou também ficamos calados diante do privilégio da população branca em relação a eles? Então, é muito importante termos essas reflexões, principalmente quando vamos organizar as nossas práticas, né? Quando eu vou trabalhar esse tema, qual o conhecimento que eu tenho a respeito disso? Como que eu vou organizar? Como que eu vou organizar as atividades? Quais são os valores embutidos nessas ações? Quais verdades eu quero passar? E o mais importante, o que o meu comportamento tem revelado no cotidiano, no dia a dia, em relação aos aspectos étnico-raciais. Agora eu vou falar um pouquinho da experiência de um estudo realizado no MEMEI. Essa pesquisadora, ela trouxe atenção de uma MEMEI da Zona Oeste de São Paulo, onde ela foi fazer uma pesquisa. A diretora era negra, era bem consciente, trabalhava esse tema, tinha uma boa formação com suas professoras, também havia um acervo infantil muito bem com os temas étnico-raciais, né? Então, parecia um grupo muito bem alinhado nesse tema, mas quando ela entrou, estava bem no final do ano, ela percebeu que tinha as atividades étnico-raciais na parede e ela percebeu lá que tinha um Papai Noel branco, né? Porque estava um Papai Noel negro, porque estava se aproximando do Natal. Então, aí ela fez uma crítica, né, em relação a isso. A professora, na ocasião, que parecia ser muito aberta em relação a esse assunto e queria mesmo trabalhar esse tema, só que ela construiu a sua representação social pautada em outra que já acontece na sociedade branca eurocêntrica, né? Então ela apenas reproduziu esse papel. E nisso ela quis dizer que não adianta fazer leituras, painéis, desenhos, trabalhar assim de todas as formas se não problematizar a questão da diversidade com as crianças, senão isso pode ser vazio ou pode ser até mesmo um reforço do preconceito. Então, a reeducação nas relações raciais dentro da educação infantil deve ser pautada em ações cotidianas, não só com as crianças, mas principalmente com as famílias. Na educação fundamental, isso já acontece, porque desde 2003 já existe a Lei 10.639, que colocou a obrigatoriedade do ensino afro e indígena dentro do currículo. Por isso que é importante nós, como professores da educação infantil, trabalharmos esse tema desde o início, né? O preconceito é invisível, atitudes discriminatórias é possível ver e intervir,
Mas nós queremos fazer mais do que isso, nós queremos impedir que o preconceito nasça. O preconceito, ele nasce da falta de conhecimento a respeito de um determinado povo, ele nasce por meio de informações erradas e principalmente por falta de empatia. Então, esses são alguns dos aspectos que a gente pode estar trabalhando com nossas crianças na educação infantil. Obrigada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho do nosso estudo, né? A parte que ficou para o nosso grupo, a abordagem temática racial na visão de uma professora pesquisada. Então foi observado mais na fala da professora do que nas ações. Peguei só alguns exemplos, porque foram feitas várias anotações sobre as ações da professora e a fala também. Essa professora, ela ressaltava para as crianças que as diferenças faziam parte da sociedade e deveriam ser vistas como naturais, mas ela não agia de acordo. Como, por exemplo, quando ia fazer a chamada, ela fazia o desenho de um menino e uma menina de cabelo liso. Então, ela começou a refletir nessa ação dela, que não estava de acordo com a sua fala. E certo dia ela chegou na sala e questionou as crianças: como que vocês acham que eu devo fazer, né, o menino e a menina aqui? E aí as crianças foram dando sugestão: meu cabelo é assim. A professora falou: e o seu cabelo, como é? Como que eu faço o cabelo aqui e tal? No fim, a professora sugeriu fazer o cabelo arrepiado. E ela colocou o cabelo arrepiado. Porém, a professora não teve a escuta, não teve uma visão mais profunda das crianças negras e das crianças indígenas, que elas levantaram a mão e simplesmente a professora falou: não, já vai ser esse do cabelo arrepiado, e pronto, não deu atenção. Então, a fala dela não condiz, né, com as suas ações. Esse foi um ponto que me chamou a atenção, porque eu, como professora, já pratiquei essa ação sem pensar, né? Quantas vezes eu chegava na sala, contava quantos meninos, quantas meninas, fazia o desenho. Geralmente eu fazia o menino de boné e a menininha de cabelo comprido liso. Assim, sem pensar. Mas vamos lá, por isso que se tem um estudo, né? Então, para a autora, o cabelo é um veículo de transmitir diferentes mensagens, né? E as representações negativas costumam se passar essas representações negativas pelo corpo, que aí eu já vou aproveitar e falar que eu, particularmente, já sofri preconceito quando era criança, porque eu era obesa, né? Bem gordinha. Foi difícil, porque os professores não se davam conta do que acontecia, e também em casa eu não falava nada. Quando adulta, também passei por momentos bem desagradáveis quanto à minha religião, e são momentos sofridos, que você não tem com quem dividir e ninguém para te apoiar. Até quero parabenizar a Lívia, porque quando eu cheguei nessa escola eu me identifiquei como testemunha de Jeová, falei que eu não participo de comemorações e tal, e ela falou para mim: eu gosto das diferenças, gosto de conhecer o novo. Me deu um abraço, me deu as boas-vindas, eu fiquei super feliz com isso e falei: essa é a escola, daqui eu não saio. Eu amo essa escola. Mas voltando lá no nosso assunto, agora, esses conflitos. A professora também passou um vídeo para as crianças, Ana e Ana. Depois desse vídeo, o que a professora fez? Um monte de carinha marrom e colou no cartaz, pediu para as crianças fazerem um corpo
E depois ela escreveu num cartaz: Viva a diversidade. Mas que diversidade, né? Tudo questão para a gente pensar. Uma questão também que eu trabalhei com as crianças foi a leitura do livro do Black Power de Tayol. Eu trabalhei, li o livro, fizemos rodas de conversas, tiramos fotos, usei a peruca do Black Power, mas e aí? O que ficou para as crianças? Será que teriam que ter mais perucas diversificadas, mais tipos de cabelo, ou só Black Power? Eu teria que trabalhar mais vezes a leitura? Então é questão da gente pensar, discutir, né? Eu finalizo a minha fala com uma frase do Moscovici, 2003, que ele diz assim: talvez seja uma persistência ainda maior, pois o que é invisível é inevitavelmente mais difícil de superar do que o visível. Por quê? Aí eu completo: porque o preconceito é um vírus e nós não vimos, não podemos ver. Tá aqui, tá aqui. Essa é a minha fala. Beijos. A abordagem da temática racial na visão da professora, mudanças reveladas ou permanências desvendadas. Maria Aparecida Silva Bento. Nosso grupo estudou sobre essa temática racial na visão da Maria Aparecida Silva Bento, onde ela nos conta sobre as atividades, né, pedagógicas, as práticas pedagógicas de uma professora. Aqui na pesquisa, ela dá um nome fictício da professora, a professora Mara. Um dos projetos, uma das práticas que a professora apresenta é o projeto Identidade, onde ela foca apenas alguns pontos para serem trabalhados com as crianças, como, por exemplo, o nome, né, da criança, a moradia, os amigos, alimentos que gosta, a escola, a família. E a autora nos comenta que nesse projeto não percebeu nenhum tópico que se refere ao pertencimento racial, né, das crianças, onde apareçam características físicas das crianças. Então ela sente falta, né, nesse projeto e fala dessa importância, né, que não teve esse tópico importante sobre o pertencimento das crianças, né? Ela diz, enfatizando bem, a ação intencionada. A ação intencionada, refletida por parte da professora no seu trabalho, né, tem por objetivo, assim, proporcionar às crianças elementos para entenderem as relações raciais presentes no país e mais, reconhecerem e valorizarem as diferenças entre as pessoas. A autora, então, fala bastante, né, dessa ação intencionada, sobre o que se conversar com as crianças, quais materiais usar, apresentar, trazer para as crianças, como prepará-las, como organizar o ambiente, né, permitindo que elas possam se olhar, se reconhecer, se identificar. Então ela coloca esse grau de importância, né, na intenção, né, ter a intenção do que se quer, do que se está fazendo pela criança, né? Outro trabalho que foi observado, né, da professora foi uma leitura que ela realizou com as crianças e fez uma proposta de reprodução. Pediu que as crianças
desenhassem, né, a história, os personagens dessa história. Os personagens são negros. É uma festa surpresa para um pai, né? E a professora pede, né, que as crianças façam esse registro, esse desenho dos personagens. O livro chama-se Tanto Tanto e é de Ruth Salles. A parte positiva nessa atividade da professora pesquisada foi que ela deu a importância aos livros infantis, né? Trouxe os livros infantis que tinham esses personagens negros para que as crianças pudessem se identificar também, né? Conhecer suas origens, ver as famílias. E o personagem negro, né? As crianças negras estarem ganhando esse espaço e conquistando esse espaço nesse tipo de material, estando ali representados. A reflexão e a observação da professora em relação à sua prática, né? Abordar a temática racial não apenas um ponto, não apenas uma diferença, né? Permitir que essa temática fizesse parte do cotidiano, sendo algo comum, né? Algo natural na rotina das crianças, que tivesse um significado, né? Objetivando as crianças aquele momento, não especificando somente em datas, né? Em alguma data, a presença, né, do negro na sociedade. As crianças, nessa atividade, elas não desenharam a família negra na sua produção, elas usaram outras cores. Apenas algumas crianças que desenharam os personagens com cabelos pretos, porém lisos e longos. Então a autora comenta nessa atividade de reprodução, né, da leitura, que não houve referências às características dos personagens, né, que a professora deveria ter enfatizado que as famílias negras possuem um cotidiano igual ao das outras famílias, né, que deveria ter naturalizado essa representação das crianças e aproveitado essas imagens trazidas pelo livro infantil. Então, a autora, ela reconhece e ela enfatiza a importância da educação. Em todo o estudo que nós fizemos, a autora, ela ressalta a importância da educação, né, para exercer forte ação na prevenção do racismo e na promoção da igualdade racial. Ela diz: importante de fato é que seja oferecida a todas as crianças possibilidades de desenvolvimento igualitário dentro do ambiente escolar. E eu vou finalizar com a frase do Guimarães, pesquisador, que diz: a importância da formação dos professores quando almejamos mudar práticas consideradas inadequadas presentes na educação, pois tais resultados ratificaram a possibilidade de transformação das representações sociais mediante os conhecimentos científicos. Então, o que fica para a gente, né, de marcante, o que fica no nosso ser é a importância da educação, né? A importância do professor como mediador, desse professor que está com um olhar, né, para essa criança, para contribuir, né, para que não haja esse racismo, para contribuir que não haja essa discriminação, né? Então a gente precisa estar com esse olhar, né, presente, com esse olhar atento, né, dando a devida importância
a diversidade que existe no nosso meio, né? Espero ter contribuído, pessoal, com algumas informações. Estaremos à disposição para estar conversando, debatendo sobre o tema.